Olá, Olá, bom dia, meu amor. tudo bem? Tudo bom, seu? E você? Na paz. Bom, hoje a proposta, que foi uma proposta que você fez na conversa sobre consciência crística, eu acho, que foi falar sobre a árvore da vida. Exato. A árvore da vida é a base do contínuo de sustentação da matéria. Se dá antes do real, sobre todos os contextos em manifestação, sejam eles lógicos, emocionais, físicos, reais ou dimensionais, ou de cada padrão vibracionais nos fibrinos que dão origem às matérias essenciais da existência. Compreende? Normalmente, vocês olham a árvore da vida em um padrão bidimensional ou de baixo para cima, mas o contexto é diferente. É diferente como? Imagine uma base sustentadora da energia cósmica. Ela vai se dividindo de baixo para cima, começando em Tiferet, depois dando origem a outros contextos, a Isod, Reset, Jebra e outros. É uma mão, como uma mão com vários pontos de sustentação, compreende? Olha, é uma configuração diferente para mim, porque eu estou acostumada com essa configuração realmente de cima para baixo, ou então para viajar para cima, para a árvore da vida É de mal contínuo funcional. para cima. Para Sim, autoconhecimento, essa é a base, mas para estudo de sustentação da realidade, onde as frequências dão origem a outras, é de suma importância que se coloque como base uma mão aberta, dando sustentação ao todo, assim, sustentando tudo. A árvore da vida tem mais Seifirotes, porém, para estudo, esses são importantes, correlacioná-los a identidades e bases de estudo distintas também, entende? então, por onde vamos começar? Porque tem pessoas que nos ouvem que não sabem o que é. A gente pode colocar uma imagem da árvore da vida no, no vídeo. Segundo o Tranca, existe uma imagem clássica. Partiremos dessa mesma clássica com os sefirotes básicos. Assim, podemos dizer as outras informações junto aos orixás e dar sustentação para um estudo mais aprofundado no futuro. Tudo bem. Compreende? Sim. Então, a gente podemos usar as correspondências com os orixás ao invés dos nomes em hebraico? Exato. Imagine uma mão. A base da mão é Oxalá. Esta mão dá origem a Iemanjá e Nanã. Depois, Iori, Exu, Yorima, Yoxóssi, Ibeji,
Omulu, Yansan e Ogum. Entende? Yansan ou Xangô? Xangô está acima de Oxóssi, interrelacionado a Ogum. Então, vamos ver se eu entendi. Vou repetir. Então, a gente imagina uma mão. Primeiro, no meio dando sustentação a essa mão, primeiro, Oxalá. Exato, diferente. De Oxalá, então, se estende a Nanã e Iemanjá. E se estende a Exu, Yorimá, Yori, Oxóssi. Exato. E Nanã dá origem a Ibeji, Iemanjá dá origem a Omulu, e nas duas bases de força temos Ogum e Xangô. Como Headset e Geburá. Como uma plataforma, compreende? sim. E Yansan, você mencionou Yansan. Yansan é uma qualidade de Xangô, por isso que se fala que Yansan e Xangô são casados. Como fica em Yansan? É uma expressão do contínuo que entre o caminho de Yori e Xangô eu tenho uma frequência que se dá como Yansan. Entre os caminhos da árvore, como uma plataforma, eu consigo encaixar outras frequências vibracionais. A folha ou plataforma não é dispersa. Existem vários estudos com várias bases e várias frequências que sustentam as energias, compreende? Sim, e aí, então, Yansan seria uma faixa frequencial que ficaria entre Yori e Xangô. Exato. E Oxum? Não vi Oxum. Oxum seria uma faixa frequencial entre, não sei, Iemanjá, Oxalá, Iemanjá, Oxóssi? Iemanjá, Oxóssi Ok. e tantos outros. O mais importante é entender que o Exu está em um ponto onde não se colocava antes. Na clássica, na estudada pelos grandes mestres do candomblé, Exu estaria na base inferior, mas é necessário que se compreenda que Exu está em Biná e não em Rod. Compreende? O menino não tem uma dicção adequada para a pronúncia dos nomes. Não é um problema, porém estou informando. Compreende? Sim, sim. Então, sim, porque inclusive tinha um termo que eu tinha escutado há muito tempo atrás, que eles falavam Exu de Rod. E eles, porque Exu tem um pouquinho essa qualidade de trazer conhecimento, mas Exu como o grande ventre cósmico, o útero cósmico, o caldeirão de Exu, Biná combina, se não limita Exu. Exato. Lembrando que Exu também está a toda a volta da plataforma Árvore da Vida e se manifesta dentro dessa potencialidade na mesma, assim Sim, como Nanã, de qualquer forma, em qualquer espectro, você está na árvore, caminha nela. Por isso, outro estudo onde você caminha na árvore em prol do autoconhecimento também é de suma importância. Porém, estamos explanando um estudo antes da própria realidade.
antes da manifestação das moléculas, o que ocorre na dissipação e manifestação das energias primordiais. Vem como um certo padrão energético, se subdivide e divide, causando a sustentação do infinito de possibilidades. Compreende? Então, estamos falando então de sustentação frequencial e a gente fez a conversa sobre a consciência crística e a consciência, a faixa frequencial crística e a faixa frequencial luciferiana. E aí, nessa conversa, a gente falou da faixa frequencial crística como Tiferet e a faixa frequencial luciferiana como Vênus. Então, seria essa correspondência da faixa frequencial crística Oxalá, a faixa frequencial luciferiana Oxóssi, no conhecimento? Sim, são bases frequenciais de expressão de um consenso. Ficou interessante essa correspondência Lúcifer Oxóssi. Sim, quebra os paradigmas. Quebra os medinhos. É uma expressão de Deus, assim como um manifesto. Assim como os próprios orixás têm equivalências e polos de emanação e compreensão. Um dos mais interessantes para o estudo é Nanã. Nanã se manifesta em todos. Todos têm um caminho, todos têm um abismo, todos têm diferenças e dificuldades. Todos passam por Nanã para chegar a Ibeji ou contemplar Oxalá. Compreende? Sim, sim, para chegar a Ibeji. Mas se pode contemplar Oxalá desses outros sefirotes também que estão conectados a ele, né? Você pode contemplar Oxalá de Iemanjá, de Sem dúvida, Oxóssi. O sem difícil, dúvida. Se o sente um difícil. vazio. Sim, sente um vazio que se sente. Hoje, pai, É já Nanã. estava falando dos nossos buracos psicológicos e afetivos numa conversa sobre a qualidade da vida, plenitude e finitude. Esses buracos psicológicos e afetivos são manifestações dessa frequência vibracional de Nanã? Exato. Se existe algum medo ou alguma base de estudo ante as demonizações do mental ou propostas de autoanálise, o estudo seria Nanã. Não é uma imposição, é uma expressão. Não, mas dá umas associações muito bonitas, porque na própria Bíblia, Jesus não falava muito de ficar nessas coisas de medinho, mal, não sei o quê. E teve uma parte onde ele fala: o mal é o que sai da boca do homem, porque você vê o que sai da boca da pessoa e conhece o que está ali dentro. Então, e Exato, tem essa associação de Nanã com a garganta, exato. na Nanã árvore da é vida interna. autoconhecimento. Sim. As representações são bem significativas, autoexplicativas, contextuais. Porém, aceitar as posições é um tanto difícil, por isso as correlações não casavam. Dentro desse princípio, podemos colocar qualquer linha de estudo ou era que se encaixa. É o elo entre o que vocês chamam de estudo esotérico e ciência. Olha, Compreende? sim, ficou muito bonito, muito interessante.
E Parece através... fechado o conhecimento, Não, e aí... mas, sim, Não, e aí até no nome dos deuses, né, que deram nomes aos planetas, essas coisinhas, porque Nanã é o abismo, é uma coisa que não se vê, inclusive na, em alguns desenhozinhos da árvore, ou se não se coloca Nanã, ou quando se coloca tracejado, né? E é interessante porque na própria mitologia grega, romana, né, tem uma das grandes deusas que não é representada, que é justamente a deusa que ficou associada ao autoconhecimento, que é a Hestia. que ficou dentro da barriga de Saturno. Que se recusou a sair da barriga de Saturno porque ela queria aprender com o pai dela. E é a única que sai da barriga de Saturno porque Saturno ensina ela e ela sai como deusa madura, né? E ela se tornou a deusa do autoconhecimento. E então fica Exato. bonitinho essa posição, porque dá uma posição também, já que a gente tem equivalências com Saturno, Júpiter e tudo, dá uma posição para Hestia ou Vesta, né? Exato. Então, fica bonito. Além de ser intimamente ligado a Exu. Sim, Hestia é Vesta intimamente ligado a Saturno, sim. Sim. Muito interessante. É importante que estudem o princípio da Cabala, estudem o princípio da árvore da vida com essas novas correlações para o entendimento e expressão de tal conhecimento abrangendo o princípio de tudo. Parece arrogância, mas é um ponto, uma dica. Entender a árvore da vida é compreender a si mesmo, é compreender os processos de autoconhecimento, é entender os princípios mais profundos do que vocês chamam de magia. Compreende? Sim. Podemos falar um pouquinho, é porque tem algumas configurações da árvore. Bom, vamos ver se eu consigo abrir essa caixinha. Para mim, eu tenho uma configuração que dá para colocar tudo como parte de Malkuth, de Omulu. Tem outras configurações onde eles colocam numa parte da árvore, onde se dizem que são uma parte mais... Ai, como é que eu vou explicar isso sem bater nos campinhos de medinho, né? Seriam partes onde ficam os demôniozinhos e essas coisinhas. Tanto que tem configurações de alguns rituais onde você não aponta a sua espada para baixo porque você estaria apontando para essa área. O que eu acho bobo porque... Bom, tudo bem. É uma Mas, mão, não é uma árvore de pé. É uma exato. raiz invertida. Muito bem. Sim, e com o contexto da mão fica justamente mais orgânico também. Você ter medo de alguma coisa ali é ter medo da sua própria mão, ou do seu próprio E não dedo. tem como apontar para baixo ou em cima, porque aonde ela se localiza não existe isso. Isso, porque projetaram conceitos piramidais em coisas que não são pirâmides, sim. Como o U não é embaixo, nem menor, Exato. nem parecido. São frequências inquestionáveis, mas destituíveis. Você só iguala quando aprofunda mais sobre a mesma árvore, mas precisa do autoconhecimento em Nanã, sempre. Por isso que é pontilhado, porque ele está em todas as ligações de todas as expressões. Ficou muito bonito. Mas você pode falar um pouquinho dessas frequências vibracionais não tão conhecidas, como o Yorimá e Iori, e dessas qualidades?
Podemos, em uma aprofundação básica. Ok. Sim, sim, uma pincelada. A gente, qualquer coisa, se ficarem muitas perguntas, a gente segue conversando, mas Yori, um resuminho. Yori é a glória pela liquidez. Você se molda a questões. É aberta, não se prende, compreende. Você vai aonde for necessário, porque não há apego à forma, não há contexto energético, se concebe pelo mental, e por isso é líquido. Olha, mas agora eu tenho uma pergunta. Por favor. Então, se eu coloco o Yori como líquido, por que Yori? Porque Líquido celestial, mas eu coloco dentro de uma análise, dentro da manifestação no físico, como ar. isso porque Mas o ar também se liquidifaz e também se adequa ao ambiente. Quando você traz algo sólido para o ambiente de oxigênio, ele é um líquido. sim, entendi. Inclusive está a conexão com algum no fogo e Iemanjá na água, isso transforma, sim, é porque na configuração tradicional Yori está relacionado a Mercúrio, Eu que sei. seria um elemento de Pode. ar. Mas tem realmente essa condição bem mercurial de ir aonde onde for necessário, porque não há apego à forma. Tanto que Mercúrio, Hermes, era o único deus que conseguia ir conversar com Hades, né, lá no mundo, ai, que termos horríveis, no Submundo. Pode submundo, falar, ai, no não tem submundo, problema. mas é porque aí vem um monte de medinho. Então, Hermes ia lá conversar com o coleguinha dele, Hades, no submundo, e era o único deus que conseguia ir lá e sair. Os outros iam lá e Para ficavam você presos ver. porque eles tinham o apego deles à forma, então eles não conseguiam ir. Assim como o apego às correlações e não óticas sobre outros contextos. Exu não funcionaria desse jeito. Não, o Exu não funcionaria desse jeito. Não, o Exu, principalmente o Exu cósmico, não funcionaria desse jeito. Roshma, Yorimá, sabedoria ancestral, registro do que você sabe instigadamente, de dentro para fora, sobre registros ancestrais de correlações familiares, potencial ilimitado. Sim, Não, então fica interessante essa correlação, então, de estar no mesmo pilar, né? Se a gente for chamar de pilar na mesma linha, né? Com a Xóssi no conhecimento. etc. Vitória pelo saber, vitória pela sabedoria. Não há guerra, a única vitória é o autoconhecimento pela experiência, é o Xóssi. A única forma de ganhar é não guerreando. Sim. Sim. Ogum, a força mantenedora do justo. O manifesto só se faz em equilíbrio sobre a força de Ogum, Geburá. Xangô, justiça pela misericórdia, etc. Está um pouco diferente das crenças normais, não é mesmo? Oh, mas está muito, olha, está bastante funcional. Vamos colocar assim, está bastante funcional. Biná, Exu, Saturno, compreensão, terra,
manifesto, entendimento. Entendeu? Caldeirão. Keter, Ibeji, coroa, manifesto do dual, sobre o entendimento de que não é um só. Toda coroa, todo manifesto, toda sabedoria, todo reinado é unitário. São todos que mandam sobre o manifesto de um Keter. E pode falar um pouquinho, porque o Keter Ibeji é porque se projeta, se limita a Ibeji a 2, mas Ibeji são 3, Cosme Damião do 1. Eles dizem 2 por um contexto social. Um é a individualidade, segundo é o coletivo. Essa história também combina. Sem dom não se faz nada. Sim. Aí o próprio mais da história. E o próprio Dom, né? Porque tem um no Dom. Pois é. Outra Carva fala, é tão simples que chega a ser cômico. Sim, é como se fosse o Dom fosse a linhazinha que brinca ali no Yin e Yang. Exato. Sim. Como Malkuth, reinado, só se reina depois da morte. Depois que se vence esse estágio e compreensão de um ciclo, aonde se compreende que o ciclo é atemporal ou não se prende a nenhum ciclo dentro do vórtice da elipse existencial. Só se cresce depois que se compreende Malkuth ou Mulu. Iemanjá, Eizod, fundamento. Fundamento sobre a existência nos rios da sabedoria e o amor incondicional de Iemanjá. Todo amor incondicional não se finda a nada e te dá sustentação e fundamento para qualquer execução dentro da justiça divina em Iesod. E podemos então falar, porque tem um pouquinho dessa conversa, a gente falou um pouquinho disso na conversa sobre Lúcifer. E a gente falou um pouquinho do processo do lunático, porque Iemanjá, em Iesod, tem essa associação, a lua e o mar estão intrinsecamente relacionados, a lua, as marés, né? Então, e a gente falou do processo do lunático e o processo da lucidez. Então, fala um pouquinho, pode falar um pouquinho dessa relação Iemanjá-Oxóssi? O conhecimento e o sentimento estão intrinsecamente ligados. Você só se lembra de alguns fatos quando os mesmos estão ligados a emoções. Estudos comprovam tal afirmação, onde qualquer tipo de estudo, qualquer tipo de informação ligada a tédio, indisposição, se torna um mártir. Quando aprende o que gosta, nunca mais esquece. Quando você se prende em um campo de expansão, você se dispersa ante ao líquido do fundamento, se finda e se perde diante da vitória do saber. E precisa de bases em Malkuth, na morte do ciclo, para se compreender em si mesmo e se tornar novamente lúcido. Entende como tudo está ligado? Ai, sim, fica interessante, porque na conversa, uma conversa com o Pai José, essa conversa sobre plenitude, finitude, qualidade de vida, e a gente falou da morte, e falamos da morte como grande equalizador.
Então, o Mulu tem essa qualidade. Se eu crio um reinado piramidal, esse reinado vai ser findado para eu ver que só se reina depois da morte. Ela vai ter uma equalização ali na curva. Um triângulo. Sim. Diferente. Oxalá. A beleza da contemplação do real e do manifesto ante a ótica da árvore de baixo para cima. Pureza, fé, manifesto, realidade, compreende. Sim, sim. Mas fala. Ficou fechadinho quando você falou, Oxalá, manifesto, realidade. Eu não preciso disso tudo para ter o manifesto realidade? Eu não preciso de todas essas... eu não preciso da mão inteira? Sim. Mas sem Oxalá não se tem nenhuma outra parte da mão e o manifesto se torna incompleto. Ai, sim, porque... Sim, aí estaríamos apenas em estado potencial. Exato. Que tem um nome também, não tem um nome correspondente? Estado potencial. Não, mas tem um orixá, além de Oxalá. Não vem ao caso. Tá, tudo bem. Compreende? Não nos percamos. Sim, então eu tenho uma pergunta da conversa com Balim. Na conversa com Balim, ele falou que ele tem essa associação tanto com Saturno quanto com Júpiter. E isso acho que trouxe um pouquinho de confusão para quem vê essas coisas muito separados e não vê apenas como faixas frequenciais. Então, ele estaria numa faixa frequencial, teria essa atuação nessa faixa frequencial entre, então, Exu e Xangô. Exato. Binai headset. Sim. Estaria dançando sobre Nanã. Sim, isso. Por isso tanto receio do mesmo. Mas como se fala por aqui, ele é gente boa. Nunca foi preso à toa. Pois é. Mas é porque, se vamos falar então, é porque eu não gosto, porque tem essa coisa. Inclusive pediram para fazer uma conversa sobre isso, a magia enoquiana, mas eu gostaria de falar sobre a terapia enoquiana. Outra conversa. Sim. Então já temos aqui. Então acho que talvez isso, espero que tenha esclarecido para quem fez a pergunta. Seria limitar Balim, colocar ele só numa faixa frequencial ou na outra. Ele está na... Quem fez a pergunta não concebe a realidade como uma só e analisa o poder como realidade única sob imposição de outros. Nós sabemos quem participa e, por isso, analisamos o ambiente dentro de um contexto ao bem comum. Todas as respostas são para o entendimento de todos. Quem gosta do medo não irá gostar de tais explicações. Respeitamos, mas não nos subjugamos. Subjugar não é viver. Subjugar não é humildade. Humildade é autoconhecimento e vitória em não guerrear. Sim, não piramidamos as coisas. Sabiamente resumiu tudo. Sim. Nem impor, nem subjugar. São joguinhos de pirâmide e eu não gosto de brincar disso. Tranca-Rua diz: cada um sabe aonde o calo aperta. A árvore da vida é um grande sapato que te aperta o tempo todo, psicologicamente falando. Sim. E então,
porque falamos de Balim, então, como elementar atuando nessa faixa frequencial entre a faixa frequencial que engloba a faixa frequencial de Biná, a faixa frequencial de Xangô. E assim como falamos de Oxum também, nessa faixa frequencial Oxóssi, mas para não confundir Balim com Orixá, né? Orixá é uma frequência, assim como Biná, Júpiter e outras frequências são constituintes do todo, sobretudo, não são individualizações elementares sobre constituições dos elementais, consciência. Então, a Dona Morte, então nossa amiga Morte, como elementar, ela vai estar trabalhando, então, na faixa frequencial de Omulu ou em tudo? Porque a morte elementar está envolvido em todos os processos de transformação. Né? Em todos, mas com a base gravitacional de Omulu. Dizer que Omulu está preso à base da árvore, olhando de cima para baixo, é um equívoco, pois é um plano. Eu consigo ver Omulu em todos, assim como Keter, Dinar, Tiferet. Você consegue vê-los em tudo, mas com uma base de gravidade, se podemos dizer assim, um Sim, ponto um centro de único. gravidade, sim, um centro gravitacional. Porque Se você pegar tudo como um líquido, misturar, depois de um certo tempo, cada um vai para seu lugar, mas não são imutáveis. Compreende? bom, e tem é porque bom, se for complicar muito, me pare. É porque tem esse outro coisinho que quanto mais você se adentra em cada uma dessas frequências vibracionais, acaba se vendo que ali dentro também tem a árvore de novo. Também. É um fractal, é um fractal. Além do que, para adentrar em qualquer um desses, você precisa de outros. Sim. Então, Todos temos tudo dentro de nós. Não é porque você é filha de Xangô, de Ori, Ogum, que você não tem todas as outras frequências ligadas a ti. bom, Compreende? sim, sim. É uma São concordo parte do num ponto. manifesto. Exato. Sim. Então, já que falamos então de Balim, atuando assim nessa faixa frequencial, ah, os outros elementares que têm a função semelhante a Balim de fazer esse fio terra dos nossos processos, né? Aqui Dos processos. dos processos nesse RPG planetário. Eles vão estar nessas diferentes faixas frequenciais também, então? Também. E em outras também. Lembre-se, é uma plataforma. A árvore em si é maior. Ai, sim. Sim, a gente está simplificando para estudo. Exato. Mas outros amigos irão participar no tempo certo. Sim. Ficou claro? Repetindo, ficou claro? Assim, a luz do dia. Olha, então, já que falamos ficou claro e Lúcifer, luz da manhã, tem uma pergunta na conversa sobre a consciência crística e eu estava ficando um pouquinho confusa na diferença porque que se associa a consciência crística com uma e a consciência luciferiana com outras frequências, né, com esses dois lugares, se são mais ou menos a mesma coisa, mas aí você falou que quando a gente falasse da árvore da vida, isso se ficaria mais claro. Sim, é um triângulo diferente, Netzat,
Iesod, Oxalá, Oxóssi e Iemanjá. Ambos, os três fazem parte dessas duas frequências. E na conversa também você mencionou, a gente acabou conversando, você mencionou um pouquinho. Ficou claro, desculpe, ficou claro o triângulo entre Oxalá, Iemanjá e Oxóssi. Sim, eu estou até vendo no meu desenho. É muito importante entender que Lúcifer e Cristo cósmico não são a mesma força, analisando ponto a ponto, são um mesclado entre Iemanjá, Oxum, Oxalá, perdão, Iemanjá e Oxóssi, Oxalá e Oxóssi. Não, e fica até bonito as outras correspondências no sincretismo, porque aí fica Maria, Jesus e Lúcifer. Exato. É E olha, natural, é simples. dá pra meditar bastante nisso e perder uns medinhos, hein? É o intuito. Está ouvindo a chuva? Não, não tá dando pra ouvir, mas eu espero que você também não esteja escutando o meu vizinho que quando sente a sua energia, a sua faixa frequencial, morre de vontade de cortar grama. Então ele tá cortando grama de novo. Ele tem tesão. Ai, ai. Mas o... Não, ficou... E lembrando que é um triângulo, não uma pirâmide, não tá um em cima do outro. É apenas uma Não, configuração energética. exato. E por isso que, então, vamos falar um pouquinho dessa qualidade, tanto da Lua quanto de Vênus, de refletindo a luz do Sol, né? Porque não dá para a gente cegar, como luz está associado, Malkuth está associado à Terra. Então, a gente não dá, pela árvore, né? O Mulu, a Terra, ela está como se fosse um pouquinho, não é que é dissociada, mas ela não está diretamente conectada a Tiferet, a Oxalá. O Mulu tem essa para Iemanjá, está aqui fazendo como se fosse um escudo, uma proteçãozinha da frequência energética. Amor. Amor, isso. E tem um ponto de tranca-rua que fala: o sol me queima, vem a lua e me cura. É porque às vezes as pessoas associam essas coisinhas como a terra, né, mal, o sol bom, mas dependendo da frequência energética onde se está, a luz do sol, a luz de Oxalá, seria muito. É uma Te frequência queima. frequencial muito, te queima. Então aí vem a luz da manhã, vem a luz da lua, vem Mercúrio, e fazem como se Oxóssi fosse... pela sabedoria. Te dá consciência, base energética. Você logo se adapta e não se queima mais. E a lua também pelo afeto, pelo amor incondicional, pelo amor próprio e amor que se estende a todos, também faz essa conexão. Exato. E Mercúrio e Ori no desapego à forma também faz essa conexão. É como se fosse é como se fosse rodinha da bicicleta para você conseguir chegar lá. Exato. É porque às vezes Nanã também está entre todos. Sim, não, também estão em todos. É porque às vezes as pessoas não entendem muito bem a frequência vibracional crística e dependendo de onde você está, aquela frequência vibracional é muito para o seu caminhãozinho. Ela queima. Você se debate. Lunático. Compreende? Sim, você se debate, se desequilibra. Exato. E aí Alguma tem esse... outra dúvida? Sim, Não, eu acho que, deixa eu ver, eu acho que tá bom, a gente pode... Isso aqui é mais ou menos como comer uma baleia, né? Tem que ir exato. mordidinha. Precisamos de outros amigos.
Assim, poderemos trazer correlações naturais dentro de um senso de lógica e entendimento natural dos seres. Ah, ficou uma pergunta. Os elementares luciféres. Sim. Porque falamos de Lúcifer como faixa frequencial vibracional, né? Esse Lúcifer não as pessoas personificam as coisas, né? É uma faixa frequencial vibracional. Mas tem os elementares luciféres que trabalham nessa faixa frequencial. Sim. Então, nada mais seriam que elementares que trabalham na faixa frequencial de Oxóssi. É diferente? Um pouquinho. Você trabalha na faixa frequencial do todo. Você é um elemental do todo. E você tem Exus, caboclos, espíritos da natureza, vários outros princípios que atuam na mesma faixa. Assim como Exu também trabalha na frequência de Baal, e assim como tem o próprio em manifesto sobre um elementar, dando classe aos elementares. Compreende? Sim, compreendo. Não pode limitar muito. Exato. E Se é possível o manifesto do mesmo, sim. Se funciona no momento, não. Tempo ao tempo. Não sim, se dá muita luz, porque queima. o sol me queima, vem a lua e me cura. Pois é. Não, e é bonitinho porque, inclusive, tem essas associações entre a lua e o próprio signo de câncer, o caranguejo, né? Essa energia de Maria, de curar suas feridas com o cabelo. Olha, lavar seus pés como é bonitinho, bonito. São lindas associações. Dá para brincar muito sobre tais temas. Muito estudo, muita autorreflexão. E é interessante porque as pessoas às vezes vão buscar os estudos muito no externo, né? Mas como a árvore da vida também está dentro da gente, refletindo na gente, dá para ver, dá para chegar a essas coisas. Poderemos explicar mais sobre isso, explicando sobre mediunidade. Todos Sim, têm todo o potencial. sim, porque Yorimá como sabedoria ancestral e registro do que se sabe, mas do que se sabe coletivo, mega ancestral, está acessível. Só que você acessa dentro, não fora. Porque, Tendo consciência. porque dentro é como fora. Exato. Não existem dons, existem manifestos naturais das essências. Um ponto Sim, importante. a coisa de dom já vai no sistema piramidal, é uma coisa que um de cima dá Exato. para mim aqui embaixo, mas é o que Por isso que o menino se irrita. tá quando falam que ele tem um dom, sim. Não existe isso. Mas enfim, não exponhamos. Desnecessário. Sim, a única pergunta que me ficou, e eu não sei se relaciona a essa conversa ou se a gente trata disso em outra. Eu escutei uma conversa com um Exu que se dizia da linha de Exu Lucifer. Ou nem sei se era um Exu Carneiro, não me lembro, mas eu escutei uma conversa. Não vamos dizer assim, eu escutei uma conversa. E se falava que era um elementar, provavelmente era um elementar, e falava, a diferença entre eu e você é que eu sou dessa linha Lucis Feres, e você é um ser Temeris Feres. Só que a pessoa que estava fazendo a conversa não perguntou mais sobre isso, então ficou essa caixinha. Qual que é a diferença com Temeris Feres? Temor, medo, argumento coube a ele naquele momento. Porém, não vejo assim.
Também temos que respeitar o grau de raciocínio, ética, moral e essas coisas humanas do médium e do Exu que ali estava. Não é de respeito, pontos de vista. Todos nós somos luciféricos. Mas se você tiver medo do saber arquétipos sobre Lúcifer, você ganha esse adjetivo, pontos de vista. Interessante. Assim como existem Exus que trabalham na linha do conhecimento, que dentro da Umbanda, Candomblé, religiões afro-brasileiras, trabalham com essa proposta, com essa nomenclatura, desmistificando esses termos, que sim é de suma importância para todos. Porém, médiuns, amigos, usam isso para linearizar um conceito de poder que apenas prende os mesmos à ignorância. Mas é bonitinho, porque se eu tirar desse sistema de pirâmide e colocar num sistema de ciranda, se eu tô jogando o jogo com medo, eu tô jogando o RPG como Temeris Feres, e aí eu vou ficar naquela faixa frequencial, mas eu posso... do jeito que ele falou, também dá uma interpretação que não seja assim. Ele estava falando... Ele não precisava estar falando diferença de mim, a minha diferença para você, raça humana. Ele podia estar falando simplesmente interpretando a energia lá, a diferença entre eu não eu e estou você julgando agora. tal diálogo, estou apenas expondo um ponto, sempre geral, sempre de todos. Tenho total e profundo respeito pelo trabalho e pelas entidades encarnadas ou não ali. Porém, são pontos de vista distintos sobre uma ótica e um instigar a autoanálise. Compreende? Sim, sempre uma pergunta de para que serve pensar assim, para que serve? Exato. Para que serve instigar esse tipo de ponto, sendo que eu posso instigar a mesma ótica ampla em todos, propostas distintas. Sim. Não há em cima nem embaixo, há do lado. Por isso é importante. A diferença se mostra como real. Por isso é uma árvore da vida, um suporte, uma mão, e não uma pilastra. Sim, e também até um sinal da cruz, né? Há um horizontal que se estende para o lado e há uma essência divina que forma um pilar central de cada um. Também. E quando coloca o círculo no meio, fica ainda mais bonito o rente feri. Também. Eu agradeço. Peço desculpas por não ser compreendidos em algumas pontas, em alguns detalhes.